já que na primeira parte do nosso podcast com a Dani Fioravante a gente falou sobre desfraude, dando continuidade a esse assunto, acho que uma dúvida muito grande dos pais é sobre sexualidade, né? Que vem, né, essa continuidade, desfraude, as crianças agora começam a conhecer, opa, tem uma coisa diferente aqui, e aí vão para a escola também ver que a menina é diferente do menino. Como que a gente pode lidar com tudo isso? Abre um pouco mais sobre esse assunto com a gente, Dani. Na verdade, justamente esse momento do desfraude vem com a curiosidade sobre os órgãos sexuais. É isso que você falou, Renata. Eles começam a prestar atenção. A gente tirou a fralda. Antes estava ali escondidinho na fralda. Tudo Agora, fechadinho. tudo fechadinho, né? Agora, a gente despertou a criança pro xixi e pro cocô. Ou seja, a gente despertou o olhar da criança para as partes íntimas. Então, é normal que eles comecem a reparar nos meninos, nas meninas, né? Por que meninos têm pênis, meninas têm vagina? Eles começam a perguntar. Eles começam, inclusive, a manipular os próprios órgãos genitais ali, pôr a mão, não com essa malícia, né? Mas como um processo de descoberta. Nossa, tem uma coisa aqui, deixa eu ver como é que funciona. Então, eles começam a descobrir toda essa parte do corpinho. Eu digo que sexualidade e cuidado, prevenção ao abuso sexual, a gente ensina desde bebê. Desde bebê, você vai ensinando para sua criança que o toque tem que ser consentido. O que isso significa? Vai trocar o seu bebê, vai dar banho, avisa, olha, eu vou tirar a sua roupinha, eu vou agora pegar a sua perninha, vou lavar o seu pipi ou a sua perereca, né? Eu tenho uma questão aí sobre os nomes das partes íntimas, mas a gente acaba falando desta forma. Então, falar para a criança, mostrar para a criança que não é todo mundo, ou melhor, que ninguém, nem mesmo você, que é pai, que é mãe, pode tocar o corpinho dela sem permissão, né? Que o corpinho dela deve ser respeitado. E ensinar para essa criança também desde bebê que carinho é algo que precisa ser consentido. Isso eu vejo muito acontecer, sabe? Pais, mães dizendo assim, beija lá aquela tia, sabe aquela tia que você nunca viu na vida? Vai lá dar um beijo, vai lá dar um abraço. Gente, a gente precisa respeitar os sentimentos da criança. Sim, a criança precisa cumprimentar, a gente não quer criar uma criança mal educada. Sim, a criança precisa falar o oi, porém, beijar, abraçar, até mesmo, sabe aquelas brincadeiras que muitas vezes a gente faz com a criança, de fazer cosquinha, e né, pais têm muito esse tipo de brincadeira, Sim. né, principalmente. A criança pede para parar e a gente não para. Gente, de novo, né? O que nós estamos dizendo para a criança? Que o corpinho dela e que a vontade dela não é respeitada. Então, tudo isso a gente vai ensinando desde bebê. Porém, sim, é com 3, 4, 5 anos de idade que a criança começa a despertar essa curiosidade e a principalmente fazer perguntas que muitas vezes, né, deixam os pais ali de cabelo em pé. Dani, e como que, geralmente, quando eles estão na escola, eles voltam cheios de dúvidas, de questionamentos, de umas perguntas assim que deixam a gente mesmo de cabelo em pé. E às vezes o pai e a mãe não sabem nem conversar, porque acha que é até um tabu falar sobre sexualidade dentro de casa, ainda mais com uma criança. E muitas vezes o pai e a mãe é que fantasiam tanta coisa e não é tudo aquilo que a criança estava perguntando, né? Sim. Na verdade, Renata, eu acho que, né, tem tantas coisas aqui na sua pergunta. A primeira coisa, nós estamos falando de sexualidade. Nós não estamos falando de sexo ou de relação sexual. Perfeito. Todos nós temos um corpo.
né? E que bom que o nosso corpo funciona, não é mesmo? Nossos braços funcionam, nossas pernas e também os nossos órgãos sexuais têm uma função e devem ser vistos e respeitados. Quando eu digo ser vistos, não é no sentido da gente sair mostrando para todo mundo, porque sim, a gente tem que mostrar para a criança desde bebê a noção de privacidade, de intimidade, de quem pode limpar essa criança, de quem pode dar banho, de quem pode pôr as mãos nas partes íntimas dela. Quando eu digo ser olhado, é no sentido de concepção mesmo, de entender que, gente, é uma parte do nosso corpo, né? E tá tudo bem, assim como nossa cabeça, nossos braços, nosso coração, nosso pulmão, tem uma função. E quando a gente consegue ver dessa forma, a gente também consegue transmitir essa mensagem para as nossas crianças, né? Não é uma parte feia, não é uma parte errada, não é uma parte ruim. Acho que a nossa educação, né, das gerações anteriores ali, traz muito isso, muitos esses tabus, né? Sim. E aí é difícil para nós, muitas vezes, falar sobre esses assuntos. Muitas vezes a gente não sabe o que responder ou como responder. E aqui, a minha primeira dica é ser muito verdadeiro com essa criança. Até mesmo quando você sente um desconforto de falar sobre isso, dizer isso pro seu filho: filho, a mamãe fica um pouco incomodada de responder essa sua pergunta. Pergunta pro seu papai, de repente o pai tem mais facilidade, ou pergunta pra sua tia fulana, ou nós vamos pesquisar juntos, ou eu vou pensar para te responder. Quando a gente é honesto, verdadeiro com as nossas crianças, a gente abre canal de comunicação. E mesmo que você tenha esse incômodo, diga para o seu filho, porque você está fazendo o que aqui? Você está expressando sentimentos, você está mostrando para o seu filho que está tudo bem ter sentimentos, que está tudo bem sentir, mas que a gente busca superar as nossas dificuldades. Então, essa é a mensagem, é o valor que a gente está passando. É como eu disse, tudo que a gente faz para os nossos filhos passa um valor. Agora, quando você mente, quando você briga, quando você diz que não é para a idade dele, quando você pune, o que você está dizendo para o seu filho? Não converse comigo sobre esse assunto. E se ele não conversar com você, ele vai conversar com alguém. Sim. Porém, essa outra pessoa, ou a internet que ele vai procurar, aí para os maiorzinhos, né? Não os de 3, 4, mas talvez com 6, 7 anos, a internet não vai passar os valores que você gostaria de passar para os seus filhos. A internet vai mostrar coisas que ele não está pronto para ver. Então, não adianta não responder a criança, não adianta mentir para a criança, porque ela vai saber a verdade e ela vai dizer que você mentiu. Até, né, a gente falou no começo aqui desse podcast, na primeira parte, a gente falou sobre a questão do desfraude, né? E muitas vezes eu tenho um clientinho que falou para a mãe dele assim: você mentiu para mim, você disse que não tinha mais fralda e tinha. Nossa. Então, olha só, e hoje ele já tem 11 anos, tá? Mas ele lembra deste fato e ele fala que a mãe mentiu para ele. E aí é a mesma coisa na questão da sexualidade. Se a gente mente, diz que é a cegonha, diz que é a melancia, depois o que o seu filho vai entender? Minha mãe mentiu para mim. E se a minha mãe mentiu para mim, logo eu posso mentir para ela também. Né? Então, nunca mentir para sua criança. Se não estiver confortável para você, tá tudo bem, diga que não está, mas seja sincera. E aqui, né, para responder, uma outra dica que é muito valiosa é: pergunte o que a criança acha primeiro. Devolva a pergunta para a criança, porque aqui eu falo que você ganha um tempinho para respirar. Sim. Né? Tipo, deixa eu pensar no que eu vou dizer, né? 2, você sabe como a criança está pensando e o que ela está preparada para ouvir, né? Então, quando você pergunta, tem até um caso de uma criança que, né, uma mãe me contando que chegou para a mãe e perguntou o que é gay.
A mãe, meu Deus do céu, como que eu vou explicar agora para uma criança de 3 anos, que linguagem que eu vou usar para essa criança de 3 para 4 anos para falar sobre o que é gay? E aí a mãe, né, devolveu a pergunta e falou assim, mas filho, o que você acha? É aquele moço que toca música no casamento, né? Ou seja, DJ. ele estava falando de DJ. A pergunta, né? A mãe já estava preparada para dar uma aula sobre sexualidade. E, na verdade, a criança só queria saber do rapaz que tocava no casamento, que era muito legal, entendeu? Ô, Dani, mas eu tenho um caso para compartilhar também. Eu já trabalhei faz 13 anos, né, como professora. E uma mãe um dia chegou para mim falando assim, que o filho dela perguntou, mãe, o que é sexo? Chocou, né? Porque como eu vou explicar pro meu filho que é sexo? E aí, ela falou assim, mas de onde você tirou isso, filha? Ela foi esperta, né? Vamos ver da onde que é pra eu saber que eu vou responder. Ela falou assim, mãe, é que eu vi sexo feminino, sexo masculino. Olha só, que simples que é. E a Sim. mãe e o pai ali se desesperam de tal forma, né? Então, é jogar de volta a pergunta, ver da onde tá vindo essa dúvida. É tão simples, às vezes, não é a coisa mirabolante. Exatamente. E aí, nesses casos, a própria criança respondeu. Tem casos que a criança vai te responder, mas ela vai te responder da maneira errada. Né? O meu filho, por exemplo, ele me perguntou, quando ele tinha ali 5 para 6 anos, como é que nasce o nenê, como é que ele nasceu. Aí eu falei, o médico abriu a barriga, como ele nasceu de cesárea, eu falei, tô tranquila, né? Não pensem que porque eu sou psicóloga infantil, eu não me vejo aí também nessas saias justas. O médico abriu a barriga e você saiu. Tá bom, mamãe, mas eu tô perguntando como que nasce a criança quando o médico não abre a barriga. Aí... Eu falei, então, filho, como que você acha que é? Mamãe, eu acho que sai pelo bumbum. Ou seja, ele já tinha a ideia de que saía por alguma parte do corpo. E aí, muitas vezes, né, a criança não vai se responder, porém a gente só precisa corrigir. E aí eu só expliquei pra ele que não era exatamente pelo bumbum. Mas você percebe que na cabecinha dele, ele já estava pronto para saber que saía por baixo de alguma forma, entende? E aqui, esse é um ponto também. É a gente só responder aquilo que a criança tá preparada para saber. Porque senão a gente vai dar uma aula. Se ele perguntou como é que sai... É como é que sai, não precisa dar uma aula sobre sexo, sexualidade, uma palestrinha, sabe? Só explica para sua criança como é que sai e tá tudo bem. Só responde o que a criança perguntou e pronto. Se ela ainda tiver dúvidas, ela vai continuar perguntando. Se ela não tiver mais dúvidas, pronto, ela vai sair brincar. Né? Por exemplo, quando a sua criança pergunta como que o bebê é formado na barriga da mãe, né? Você não precisa dizer que a mãe e o pai tiveram, não, você só vai dizer assim, olha, junta uma célula da mãe com uma célula do pai e forma o bebê. Aí, né, ou algumas crianças vão estar ok com essa explicação. Outras crianças vão perguntar, mas como é que entra? Aí a gente vai aprofundando a resposta, conforme aquilo que a criança quer saber e aquilo, como eu falei no início, né, que a gente está preparado para responder também. E não tem problema se a gente não estiver, desde que a gente não engane, não minta e seja muito sincero com a criança. Exatamente. Outra questão que eu queria trazer aqui, que eu quero ouvir a sua opinião também, Dani, é sobre assim, tá brincando no parque, às vezes a tia fica fazendo, a amiga da mãe fica fazendo gracinha. Não é legal ficar fazendo gracinha com as partes íntimas do corpo, mesmo que seja criancinha, pequenininha, que tudo é fofinho, ele acha, que bonitinho, não tem problema, ele não entende. Mas tudo isso tem consequências lá na frente, né? A criança entende tudo. Na verdade, né, eu imagino que vocês tragam isso tudo também para a escola maternidade. Desde a barriga da mãe, a criança já ouve e tudo isso já fica gravado de alguma forma na cabeça e no corpinho dela. Então, a criança já entende. E nunca, eu acho que isso é algo que nós adultos, a gente faz muito e de maneira muito errada, né? Mas a gente nunca deve tirar sarro de uma criança.
por nenhuma situação, seja pelo corpinho dessa criança, seja porque ela tá chorando, né? A gente precisa respeitar a criança enquanto um ser, enquanto um indivíduo, né? Nenhum de nós gostaria que, se a gente estivesse triste, chorando, que alguém fosse lá e estivesse rindo da sua cara porque você está chorando. Ou com o seu corpo. Você permite que alguém brinque com o seu corpo, que alguém mexa no seu corpo sem a sua permissão? Né? O nome disso é crime. Né? E com a criança também é. Então, a gente precisa também trazer muito cuidado. Ao mesmo tempo que a gente traz essa naturalidade que eu falei para você sobre as partes íntimas, também muito respeito. E com base nessa naturalidade, falei para você que eu ia falar sobre os nomes das partes íntimas, né? Eu oriento, eu aconselho que a gente possa sempre chamar as partes íntimas, o pênis e a vagina, pelos nomes que elas têm. A gente chama nariz de nariz, né? Por que a gente não dá um nome bonitinho pro nariz? A gente chama olho de olho, boca de boca, orelha de orelha. Por que as partes íntimas parece que os nomes são proibidos? Né? Isso já traz uma carga de negatividade. E quando a gente usa os nomes corretos, isso também é informação. E eu digo que informação é prevenção ao abuso sexual. Por quê? Né? Tem até um relato de uma criança que eu atendi quando eu trabalhava na rede pública, que ela chegou e disse assim para a professora: "Ô tia, o tio mexeu na florzinha." Ah, tá, né? Mexeu na florzinha, pegou a florzinha. Só que, na verdade, o que essa menininha estava falando era sobre um abuso sexual. A florzinha era o nome que a família dava à vagina daquela criança. Só que, né, nessa interpretação de um nome que se usa em casa, a professora, naquele momento, não conseguiu entender e não conseguiu tomar as medidas. Né? Por quê? Porque, com certeza, se essa criança tivesse chego para essa professora e falado assim: olha, o tio mexeu na minha vagina, a atitude dessa professora seria diferente. Né? Então, gente, informação e nomes corretos das partes íntimas é prevenção. Não é errado, não é feio, né? Não é, gente, por que é errado? Por que é feio? É um assunto assim que parece, o pessoal fala, nossa, ai não, coisa, né, vou ficar expondo esses nomes. Mas é bem isso que você falou, orelha, nariz, olho, vamos nomear as partes do corpo conforme tem que ser, né? Como partes do corpo. Exatamente. E agora, Dani, falando sobre isso, e a gente, para entrar também sobre a questão de chupeta, já que a gente tá falando todo do desenvolvimento infantil, o que você acha sobre chupeta? Dar ou não dar? Tem consequências também isso lá na frente? Então, a chupeta, é fato que a chupeta acalma a criança. Mas aí, né, é uma pergunta que eu te faço como mãe, Renata. A chupeta ajuda quem? A mãe ou a criança? Muitas vezes a mãe, pra criança ficar quietinha, boazinha, pra mãe fazer alguma coisa. Então, a chupeta, sim, eu entendo que a mãe precisa fazer alguma coisa, que a mãe precisa ter uma vida, que a mãe precisa tomar um banho, entendo, sou mãe também. Porém, assim, se a gente for olhar para o objetivo da chupeta em si, é acalmar a criança. Acalmar, calar a criança. Você está usando um objeto para calar as emoções do seu filho, para ele não se expressar. Forte isso, hein? Forte, porém real, né? Se a gente for pensar, o que a gente está dizendo para essa criança? Fica quietinho aí. Não fala, não se expressa, porque o choro é a forma de comunicação da criança. Não se expressa, que agora eu não tenho tempo para você. Né? E eu entendo que a criança precise se acalmar, eu entendo que é fato, né? Como eu falei, que a mãe precisa desse tempo e que a chupeta realmente acalma. Mas será que não existem outras formas da gente acalmar essa criança? Põe ali numa cadeirinha, vai interagindo com ela, né? Usa de repente o contato físico, uma musiquinha. Existem outras formas da gente acalmar a criança e que não trazem todos esses prejuízos
prejuízos da chupeta. E aqui eu nem tô falando, tá, dos prejuízos ortodônticos. Eu não sou dentista, porém, né, desculpem os dentistas se não for bem assim. Eu acredito que nos dentes a gente põe um aparelho e resolve, entendeu? A criança vai trocar essa dentição ainda. Mas e os traumas emocionais, né? E todas as consequências de não ser ouvida desde bebê, né? E as consequências em termos de fala e de exploração. Tem estudos que já indicam pra gente que as crianças que usam chupeta são 16% menos inteligentes. Por quê? Porque nessa fase de 2, 3 anos, elas exploram o mundo através da boca. Sim. Né? Então, sim, tudo vai na boca, mas é a forma como elas conhecem. E a criança quietinha, caladinha, paradinha, ela não explora, ela não se aventura por esse mundo, ela fica ali paradinha. E conforme ela não se aventura, ela não aprende. Ela não se desloca ali naquele espaço, ela fala menos porque a chupeta tá ali tampando a boquinha, a questão da fala dela acaba sendo menos desenvolvida. Então, 16% menos inteligentes por conta do uso da chupeta. E além disso, também é comprovado que adolescentes que têm uso de drogas, cigarro, drogas que envolvem ali a exploração da mucosa da boca, principalmente cigarros eletrônicos, que geralmente esses adolescentes fizeram uso de chupeta até os 24 meses. Nossa. Então, por quê? Eles foram aprendendo ao longo da vida que colocar as coisas na boca é gostoso, é legal, acalma, né? Então a gente vai ensinando isso e isso volta na vida de alguma forma. Olha só, por isso que a gente gosta tanto desse projeto Escola Maternidade, né? Porque são dados, informações que a gente desconhece e a gente nem sabe tudo que pode causar. A gente acha, a chupeta para acalmar, para deixar um momento mais tranquilo ali, tá muito estressado. E a gente não sabe tudo que pode causar lá na frente, na adolescência, até quando adultos, né? Sim. E aqui, de novo, né? A chupeta para acalmar. O que eu estou ensinando para o meu filho? Que ele precisa de um objeto para se acalmar. E depois, na vida adulta, né? Que objetos serão esses? Remédios? Celulares? Né? Que coisas que ele vai usar na vida se ele for aprendendo que ele não consegue se acalmar sozinho, mas que ele precisa de um objeto para se acalmar. Então, as consequências, né, são grandes. É claro, como eu falei, eu entendo que cada família, que cada criança tem a sua realidade. Existem crianças que realmente precisam da chupeta ali para conseguir dormir. Daí já entra em outras questões, que se a criança também não dorme, não cresce, não se desenvolve. Então, é claro que existem casos e casos, realidades e realidades. Porém, eu acho que essa é a função do projeto da Escola Maternidade, trazer as informações para que cada família possa fazer as suas escolhas. É claro que cada família vai fazer a sua escolha, mas que seja uma escolha consciente. Exatamente. Sabendo tudo que pode acontecer, né? Mas fez a sua escolha. Dani, para resumir, então, o que a gente falou aqui nesse podcast sobre um pouquinho agora da chupeta e sobre sexualidade, qual a dica, assim, que você pode dar para esses pais que você acha assim, eu achei essencial, esse pai tem que saber, pra gente fechar esse assunto sobre sexualidade e também pode envolver a chupeta? Eu acho, né, que a palavra aqui, ao longo de todo esse nosso podcast, tanto chupeta, quanto sexualidade, quanto desfraude, é respeito. A gente precisa respeitar o desenvolvimento e o momento da criança, respeitar o corpinho dessa criança, respeitar a sexualidade dessa criança, respeitar o momento certo para o desfraude e respeitar também no uso da chupeta, saber se é algo que vai trazer benefícios para o desenvolvimento do seu filho. Se você entende que é o caso, né, siga em frente, faça a sua escolha enquanto mãe. Se não, vamos buscar retirar essa chupeta, porém, retirar essa chupeta também sem traumas. Não adianta aqui você esconder essa chupeta. Lembra que eu falei da fralda? Sim. Não adianta dizer que a chupeta estragou, que acabou, que jogou fora.
hora, né? Não vamos enganar a nossa criança, não vamos chantagear a nossa criança com presentes, assim como eu falei que não cabe no desfraude, porque aí nós só estamos criando uma criança interesseira, que vai fazer algo para ter um benefício em troca, e não porque isso é importante para o desenvolvimento dela. De novo, aqui não cabe dizer que a criança é grande. Por favor, ela não é grande. Ela é só uma criança de 2, 3, 4 anos de idade. Ela vai ter muito tempo para crescer ainda. Mais importante também, como no desfraude, fazer combinados, trazer para a criança consciência do que está acontecendo. Nós vamos retirar a chupeta porque está atrapalhando o seu dentinho, porque você precisa agora aprender a falar mais. E aí fazer essa retirada de maneira gradual, tirando primeiro dos momentos que a criança está mais tranquila durante o dia, né, que ela está brincando, deixando aqueles momentos mais difíceis, a hora do sono, Sim. né, para ir retirando. Então, aos poucos, gradualmente, não vamos fazer essa retirada traumática e abrupta para não traumatizar a criança, e vamos valorizar e entender essa criança. A gente, de novo, na questão do respeito, a gente muitas vezes menospreza muito os sentimentos da criança. Ai, porque eu quero, porque eu tô triste. Ai, não precisa. Gente, precisa. Aquilo é importante para ela, né? Você ficar sem o seu celular, você não vai ficar triste? Ixi. Né? A criança ficar sem a chupeta, ela vai ficar triste também, e tá tudo bem. É dizer assim, olha, filha, eu te entendo, tá difícil, mas você vai conseguir. E aí sempre valorizar, encorajar as conquistas, mas nunca menosprezar o sofrimento dessa criança. Perfeito, Dani. E eu acho também que, além do respeito, não é fácil, né? Na correria do dia a dia, todos sabemos que, trabalho, nossa, chega, almoça rapidão, vai tomar um banho para ir para a escola. Não vai ser fácil mesmo. E assim, no dia a dia a gente tem que respeitar essa criança, seja no desfraude, a retirada da chupeta. Vai dar trabalho? Vai ter choro? Vai ter às vezes estresse? Vai, mas a gente tem que respeitar a criança, independente se você tá cansado porque trabalhou o dia inteiro, chegou exausto do trabalho, só vai ter pouco tempo ali para descansar à noite. Mas tem que respeitar, né, Dani? Sim, até porque, né, Renata? Se você quer facilidade, não tenha filhos, exatamente. Viu? Não, tô brincando, mas é... Tô brincando, mas é real. Quem disse que educar um outro ser humano, gente? Eu falo que essa é a missão principal que a gente tem no mundo. A gente tá criando os seres humanos do futuro. Quem disse que isso é uma tarefa fácil? Não é fácil, porém é sim muito prazeroso, viu, mães? Muito prazeroso, muito recompensador. É uma jornada maravilhosa, só que não é fácil. Não é fácil mesmo. Dani, muito obrigada por esse bate-papo. Esclareceu novamente, igual o podcast passado, deixou muito claro que nós pais, como a gente tem que lidar com todos os assuntos assim, que parece até ser meio... constrangedor falar com os filhos, e a gente acha tão pequeno já com esse papo assim meio estranho, né? Mas sendo claros, transparente e tendo respeito, assim como você falou, eu acho que tudo é mais leve, né? E verdadeiro com nossos pequenos. Com certeza, eu acho que respeito e verdade cabem em todo lugar, né? Eu agradeço a oportunidade, foi uma delícia esse bate-papo e acho que temos aí vários assuntos para continuar abordando. Sim, e se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto que a gente falou aqui e nós não mencionamos algum detalhe, pode deixar nos comentários abaixo que a gente responde vocês. Também podemos até gravar outros podcasts, né, Dani? Legal. E continue nos acompanhando que a gente tem muito conteúdo por aqui.